Se tem uma coisa que o corintiano não esquece é o dia 16 de maio de 2013 que ficou marcado pra sempre. Num jogo contra o Boca Juniors que era decisivo lá no Pacaembu, onde a torcida já tava na expectativa de uma bi-Libertadores. Bastava vencer com 2 gols de diferença e pronto. Mas como se não bastasse a pressão do jogo, a Fiel viu o Timão enfrentar um inimigo que nem tava com a camisa do Boca. Teve mão na bola dentro da área, cartão amarelo pro Sheik por ter reclamado, gol do Romarinho com impedimento que não existia e que acabou anulado, e quando o Paulinho finalmente conseguiu marcar, mais um gol foi anulado com a justificativa de que tinha uma falta inexistente no goleiro. O Bandeira tá anulando o gol do Corinthians e uma amarelinha confirma a irregularidade do lance. E como se não fosse o bastante, mais pra frente, o Sheik foi empurrado descaradamente dentro da área. Todo mundo viu, de novo, mas foi como se nada tivesse acontecido. Vamos pensar no conceito da palavra frustração. Frustração, pela definição do dicionário, seria estado de um indivíduo quando impedido por outrem ou por si mesmo de atingir a satisfação de uma existência pulsional. Frustração é talvez a melhor palavra para definir o ano de 2013 do Corinthians. Para falar a verdade, a frustração do Corinthians e do corintiano tem nome, rosto e endereço: Carlos Amarilla. Esse arrombado foi responsável por uma das situações mais bizarras e vergonhosas do futebol. Vai tomar no cu. Mas para falar desse arrombado, primeiro, caso você seja um corintiano recém-desperto ou não saiba aí dessa história, para entender o tamanho desse sentimento de frustração, a gente tem que voltar um pouquinho na história do Corinthians. O Corinthians passou por anos bem difíceis. Em 1977... Nossa, Felipe, o que 1977 tem a ver com essa fita aí? Calma, tio. Escuta aí, eu vou chegar lá. Isso aqui é importante. Em 1977, o Corinthians entrou em campo carregando um peso de quase 23 anos de jejum. Mais de 2 décadas de torcedor esperando, sofrendo, aguentando piada de todo lado e a torcida louca pra soltar um grito de campeão que tava engasgado. O Paulistão de 77 era um tudo ou nada e o Timão podia até empatar no tempo normal e na prorrogação, que levaria o título, já que tinha mais vitórias que a Ponte Preta. Aos 36 minutos e 48 segundos do segundo tempo, depois ali de um bate-rebate insano na área pra matar o corintiano, o grande Basílio fez o que precisava fazer. No meio do caos, ele foi lá e meteu o pé na bola, fazendo o gol que explodiu o Morumbi e botou um fim naquela espera gigante. A voz já sai do fundo na alma de um povo. Corinthians, você é mistério. Você contraria a lógica do universo, Corinthians. Você, acima de tudo, grita fundo na alma desse povo. Esse gol do Basílio aí não foi só um gol, foi um alívio, uma redenção. E o Corinthians foi campeão com uma vitória na garra, no suor, bem ao estilo do time mesmo. Só que nisso aí, a gente tava falando de um time que precisava de um título, e nesse caso, o Paulistão caiu sim muito bem. Mas com o passar dos anos, o Timão conseguiu outras conquistas também muito importantes, como o primeiro Campeonato Brasileiro em 1990, a primeira Copa do Brasil em 1995 e até lá no início dos anos 2000, quando o Timão tava com um time muito forte, cheio de nome de peso e pronto pra brigar de igual pra igual com qualquer um. Aí veio o convite para jogar o primeiro Mundial de Clubes da FIFA, bem aqui no Brasil, com um monte de gente envolvida, incluindo o próprio Vasco, que na época tinha um time muito bom. O torneio rolou entre São Paulo e Rio de Janeiro e o Corinthians entrou como convidado porque tinha sido campeão brasileiro. No final, a gente teve o Timão e o Vasco decidindo quem ia levar a taça para casa. Cara, mais de 70 mil pessoas estavam no Maracanã, inclusive essa daí é considerada a segunda invasão corintiana. Mas nada de gol no tempo normal, nada na prorrogação. A parada foi pras penalidades. No final das contas, o Edmundo Animal foi pra cobrança e o cara mandou pra fora. Assim, o Corinthians foi o campeão do primeiro Mundial da FIFA na raça, na camisa, no suor, do jeito que o corintiano gosta de ser campeão. E apesar de todas essas glórias, uma coisa incomodava o time e os torcedores. Mesmo com tudo isso, o Corinthians ainda não tinha uma Libertadores e o título FIFA gerou discussões. E um dos motivos dessas discussões era justamente porque o Corinthians tinha conquistado o Mundial sem ter ganho uma Libertadores. Os rivais adoram questionar esse título, dizendo que não vale, que o Timão
não tinha nem passado pela América do Sul antes. Só que a real é que o torneio foi organizado desse jeito mesmo, com os times convidados pela FIFA e pela CBF, já que era o primeiro Mundial de Clubes da história. Na época, as 6 confederações continentais tiveram a chance de indicar clubes, além do Real Madrid, que era o campeão intercontinental de 1998. E para dar aquela moral pro torneio que ia rolar aqui no Brasil, a CBF e a Conmebol decidiram garantir um representante do Rio, que era o Vasco, e um de São Paulo, o Corinthians, para jogar como clube sede. Como o Timão era campeão brasileiro de 1998 e em 1999 ainda estava rolando o Campeonato Brasileiro, a vaga foi confirmada. Aliás, pouco tempo depois, o Corinthians venceu o Brasileiro de novo em cima do Atlético Mineiro, virando bicampeão nacional. A polêmica tá aí, né? Muita gente acha que não era justo o Corinthians ter entrado, já que não tinha passado pela Libertadores. Mas o regulamento era esse, e o Timão jogou como tinha que jogar. Foi passando fase por fase e chegou naquela final com o Vasco no Maracanã lotado. Mas impulsionado pelo fato de que o Palmeiras tinha ganho uma Libertadores em 1999, a chacota com o Corinthians sobre a Libertadores era irritante e muito desconfortável. Foram muitos títulos e longos 12 anos até que essa piada perdeu a graça. Em 2012, o Corinthians conquistou a tão sonhada Libertadores pela primeira vez, fazendo uma campanha histórica e passando por momentos inesquecíveis, como a defesa épica do Cássio contra o Vasco e o gol do Romarinho na Bomboneira calando os argentinos. Na final, no Pacaembu, o Emerson Sheik marcou 2 vezes contra o Boca Juniors, levando o Timão à vitória. Com uma campanha invicta, o Corinthians finalmente ergueu o troféu da Libertadores da América, realizando o sonho da Fiel. Cara, essa campanha aí foi tão absurdamente perfeita que nem mesmo o Mundial da FIFA foi capaz de parar o Timão, que enfrentou o Chelsea na final e conseguiu no mesmo ano levar a Libertadores e o Mundial pra casa. Um time imbatível, campanhas perfeitas, entrosamento, entrega, um elenco incrível. Esse time aí era simplesmente inesquecível. Então na prática ainda tinha muita coisa por vir, né? Se esse time aí forte desse jeito conseguiu conquistar um ano tão bom como esse aí de 2012, imagina o que esse time ia poder fazer em 2013. O Corinthians foi para a Libertadores no ano seguinte com a confiança de um trabalho que era coeso, entrosado e, acima de tudo, campeão. Não era uma questão de salto alto, mas sim uma questão de lógica. Sob o comando do Tite, o Corinthians chegou às oitavas de final contra um grande adversário, o Boca Juniors. E apesar da tradição argentina, o Corinthians não se sentiu ameaçado pelos caras, até porque o atual campeão era o Alvinegro. Mas ninguém sabia que o maior adversário do provável segundo título da Libertadores do Corinthians era um cara chamado Carlos Amarilla. O Corinthians, ao longo da sua história, lutou para vencer, sofreu por perder títulos, ficou de jejum, comemorou muitas vitórias, até as mais absurdas. A raça do time não deixava o Corinthians se abalar, mas o arrombado do Carlos Amarilla, esse aí conseguiu uma façanha. Isso aconteceu no dia 16 de maio na Libertadores de 2013, quando o Corinthians enfrentava o Boca Juniors do Pacaembu, num jogo que era importantíssimo para continuar a caminhada para o bicampeonato da Libertadores. O cenário era bem simples, o Corinthians tinha que vencer com 2 gols de diferença ou pelo menos deixar o placar igual para levar para os pênaltis. Mas o arrombado do Carlos Amarilla, que era paraguai, mas estava parecendo até argentino e torcedor do Boca, transformou o jogo em uma das maiores frustrações da história da Fiel. Logo no começo, o Marinho do Boca encostou a mão na bola dentro da área e todo mundo viu, menos o arrombado do Amarilla, que cagou pro pênalti e ainda deu um amarelo pro Sheik por ter reclamado. Olha a audácia desse cretino, mano. Parada pra perder a linha, né? E perder a razão também, né? Mas assim, não precisava dos vídeos, dos áudios, na verdade, pra gente ter certeza da sacanagem, né? Por mais que eles não soubessem, eles estavam vendo tamanha sacanagem. Com 23 minutos, o Romarinho marcou um gol, mas aí o Bandeira quis inventar um impedimento e o gol foi anulado. No segundo tempo, se é que era possível, ficou pior. Com o resultado até ali empatado, o Paulinho conseguiu fazer mais um gol pro Corinthians. Mas o Amarilla, esse arrombado, disse que teve uma falta no goleiro e anulou outra vez. Com 36 minutos no segundo tempo, o Sheik foi empurrado dentro da área. Não era do lado, não era pra fora, não era pra cima, era dentro da área. Mas foda-se.
Não foi nada. Rola a pelota aí e para de mimimi. O jogo terminou em 1-1 e o Corinthians foi eliminado. A Fiel saiu revoltada sabendo que isso aí foi um esculacho, não só com o Corinthians, mas também com o futebol como um todo. Uma vergonha. A gente viu um time que ganhou lindamente a Libertadores em 2012, ir para o Mundial no Japão e ser capaz de vencer o Chelsea. E aí, a gente recebe os argentinos no Pacaembu e quem derrota o Corinthians é um paraguaio que devia ter um conchavo com alguém. Vai pro vestiário, acaba o primeiro tempo. Não tem como, ele sabe que errou. Ele sabe que o gol tava legal. Aí volta pro segundo tempo. Aí tem um pênalti lá na entrada da área, que é muito pênalti pro Corinthians, que ele não marca. Esse, modéstia à parte, eu não cometeria. Tá. Por quê? Eu tinha informação que eu errei? Tinha. O que ia exigir mais de mim? Mais atenção, né? Muito mais. Aonde? Na área. De quem? Do Corinthians. Pro ex-presidente do Corinthians na época, o Mário Gobi, a eliminação do Timão na Libertadores de 2013 não foi só uma sequência de erros do arrombado do Amarilla, mas sim de propósito. Ele acredita que o Amarilla recebeu ordens bem diretas para prejudicar o Corinthians por causa do incidente que levou à morte do boliviano Kevin Espada, que tinha rolado uns meses antes em um jogo entre Corinthians e San José, quando um sinalizador atingiu o garoto. Essa parada aí deu muita repercussão negativa na época e o Timão chegou a ser punido pela Conmebol. Ele acha que essa bizarrice de erros foram para pagar pelo que aconteceu fora de campo. Depois que passou, um áudio divulgado por um programa de TV argentino trouxe umas suspeitas aí sobre a arbitragem e colocou contra a parede a imparcialidade do arrombado do Carlos Amarilla. No meio dessas especulações aí tava o Júlio Grondona, que é ex-presidente da AFA, da qual a influência podia ter favorecido o Boca Juniors. O áudio, se é que a gente pode chamar assim, né, trouxe uma série de especulações que colocam o nome do Carlos Amarilla numa roda de suspeita, como se o cara tivesse realmente sido influenciado para prejudicar o Corinthians naquela Libertadores. E meu amigo, se tem algo que a gente sabe sobre futebol é que quando o jogo é grande, o juiz tem que ser, no mínimo, imparcial. Mas o que a gente viu foi exatamente o oposto. Um juiz que parecia que estava a serviço de interesses fora de campo. Essa conversa aí faz a gente pensar o quanto as coisas fora de campo podem ser manipuladas para afetar os resultados dentro de campo. Este loco de mierda como el refuerzo más grande que tuvo Boca que en el último año es amarilla. Bueno, así fue, lo puso, bueno, salió bien. Os dois ainda ficam discutindo outra parada que também levantou desconfiança: a arbitragem no jogo entre Boca Juniors e New Old Boys, nas quartas de final da Libertadores daquele ano. E é aí que a gente começa a ver um certo padrão, uma maracutaia que parece ter sido orquestrada para garantir que certos times saíssem favorecidos, mesmo quando as partidas iam para um caminho mais complicado. Eu não vou falar aqui o que eu penso, porque eu não posso falar o que eu penso, porque o que eu penso ele vai ser digno de um processo. Foi um dia escuro e que a coisa bonita que eu guardo é um sentimento do torcedor pós-jogo. Mas no fim das contas, essa história desse áudio aí nunca chegou a lugar nenhum. Até dizem que meio que foi comprovado que não tinha nada demais aí. Isso foi investigado na Argentina, não deu em nada. Ficou claro que era uma montagem de um programa de TV. Mas é claro, né, que um tempo depois, como não podia faltar, o Amarilla também veio com a famosa frase de "eu não tenho culpa de nada" e se fez de vítima. Ele foi na rádio AM 970 lá do Paraguai e soltou esse papo de que tava surpreso, como se não soubesse de nada e que aquilo tudo não passava de uma grande conspiração contra ele. Ele dizia que quem não deve, não teme. Um tempo depois, ele até chegou a admitir que teve um erro, um único erro. Que arrombado, mano. Nossa, que maluco arrombado. Depois ele chegou a admitir que o tal pênalti claro do Martin, que foi um tapa na bola, tava errado. Fica até difícil de levar essa admissão a sério, né? Até porque não foi só isso, pô. A questão é que, como ele mesmo diz, o futebol é um esporte feito por seres humanos e todo mundo erra. Mas se tem algo que ficou claro na época, é que o erro dele não ficou apenas na falha técnica. Quando ele fala sobre decidir em milésimos de segundo e sobre o erro ter sido apenas o da mão, é como se ele estivesse tentando diminuir a gravidade do que aconteceu, como se esse erro aí fosse só uma falhazinha técnica. Mas a verdade é que, além do pênalti que esse arrombado não marcou, tinham outros erros que não se explicam só por milésimos de segundo. O próprio cartão amarelo que o Emerson recebeu por reclamar deixa claro que a arbitragem foi decidida de forma errada e com um excesso de autoritarismo que não se justifica. O Amarilla tentou justificar o erro com o argumento de que os jogadores estavam encobrindo ele, como se ele não tivesse a visão da jogada e que só um jogador reclamou, o que é um discurso assim, bem vazio, né? E cá entre nós, né? Todo mundo sabe que não é só um erro de mão ou um cartão amarelo que decide um confronto tão importante como esse aqui. Foi sim um conjunto de atitudes que no fim prejudicou o Corinthians de uma forma gritante. Então é claro que o Amarilla admite o erro
mesmo porque ele não tem como fugir dessa evidência, né? Mas é bem cômodo admitir isso depois, né? Quando a poeira já baixou, quando a história do torneio já foi contada e quando o impacto da eliminação do Corinthians já estava consolidado. A mancha continua lá porque é um erro de arbitragem. Quando tem tanto erro como teve nesse caso aqui, não pode ser tratado como uma coisa simples. A eliminação na Libertadores de 2013 pro Boca Juniors é um capítulo triste e controverso na história do Corinthians. Em um jogo marcado por erros de arbitragem, a eliminação que tirou o time da briga pelo bicampeonato foi sentida profundamente pela torcida, que sabia que aquele não era o fim que o time merecia. A indignação dos corintianos foi palpável, mas também nasceu um sentimento de que, mais do que nunca, a luta do timão e da torcida jamais ia ser à toa. O Corinthians é mais do que um time de futebol. Ele é um símbolo de superação, de luta contra as adversidades, de uma torcida que jamais se entrega, mesmo quando o sistema parece tentar roubar a vitória. Cada título conquistado é uma homenagem a essa paixão imensa, a essa história de uma equipe que, acima de tudo, respeita a luta pelo que é seu. E se 2013 o futebol foi marcado por um erro cruel, a história do Corinthians segue, com certeza de que a cada título, a cada conquista, ele reafirma seu lugar entre os maiores clubes do mundo. No fim, a vitória mais importante do Corinthians não tá só nas taças conquistadas, mas na capacidade de transformar cada derrota em aprendizado. Porque o Corinthians não é só campeão nas vitórias, mas acima de tudo é campeão na luta. E isso ninguém pode roubar. Acima de tudo, vai Corinthians!